Olá, meus amores, aqui é a mestra Atena do Instituto Mestres do Esoterismo e hoje num vídeo mais sério, porque nós estamos alarmados com tudo que está acontecendo com a pandemia do coronavírus. O nosso intuito aqui é te trazer mais clareza dos movimentos astrológicos que estão propiciando tudo isso, qual que é o chamado de aprendizado do céu para nós, e eu vou hoje fazer toda essa abertura para vocês, trazendo esse chamado para o Brasil. Então eu quero que você fique muito atento àquilo que você vem praticando e como que estão as suas emoções internas. Daqui a pouco eu vou te levar para dentro do meu computador para te mostrar a tela de todo esse mapa e de tudo que está acontecendo, quais são os grandes desafios para a gente aí. E antes disso eu quero te convidar a já assinar o canal, já ativar o sininho das notificações para que você fique alerta a tudo que a gente vai trazer aqui para você. Deixa também no comentário se você gosta desses alertas astrológicos, se fazem sentido para você, para que a gente continue produzindo pelo menos semanalmente esse alerta, para que você saiba os movimentos aí e os chamados do céu para a sua vida e para toda a humanidade de uma forma sistêmica, tá? Então vamos lá, já assina o canal e a gente se vê aqui dentro. Então, meus amores, eu tô mostrando aqui para vocês o eclipse, por exemplo, o primeiro exemplo aqui, né, na cidade de Wuhan, em Hubei, na China, onde teve o primeiro caso de coronavírus. Aqui a gente tem o meio do céu, os lugares mais altos do céu aqui, que tá o meio do céu em Capricórnio, trazendo o quê? Essa reestruturação, né? E ele aqui, como famoso, eu vou trazer uma linguagem o mais fácil possível, totalmente populado, né, nesse momento aqui. A gente tem uma conjunção entre Saturno e Plutão, né, o Saturno, o grande planeta das estruturas, da disciplina, e já foi tido também como um grande carrasco, né, como o pai severo, como o planeta da morte também, e Plutão, que é o regente de Escorpião. E aqui o Plutão é o planeta das grandes transformações, tá? Então é um aspecto assim muito interessante perceber como que isso está acontecendo aqui no chamado já para a cidade da China, e tudo no meio do céu, que é justamente, né, aquele lugar de maior visibilidade. Muito interessante tudo isso. E Marte, que é o grande, representa essa força, essa energia, essa motivação mesmo para realizar algo, tá também em Escorpião, chamando então para esse grande movimento. Muito interessante tudo isso que vem acontecendo e essas deuscidências, né? No mesmo momento em que esse eclipse estava acontecendo em dezembro na China, ele estava também acontecendo, claro, aqui no Brasil, e eu fiz o mapa no horário do eclipse para a cidade de São Paulo, para centralizar um pouco essa análise, e a gente sabe que é a maior cidade do Brasil, de onde também vem todas as coisas, e o primeiro caso aí de óbito também com o coronavírus. Esse mapa do eclipse, ele, aqui para o Brasil, ele tem como meio do céu Leão e tem como ascendente, ou seja, aquilo que é visível, exatamente Escorpião, que é o signo das grandes transformações, dos mistérios entre céu e terra, da morte. Então, assim, são coisas que realmente estão nos chamando, tá, para essa grande transformação. Então, eu quero que você fique muito atenta a tudo isso. E por que eu peguei o mapa do eclipse? Porque o eclipse ele tem um efeito de longo prazo. E como foi um eclipse onde a Lua, né, se colocou entre a Terra e o Sol, significa o quê? Que essas emoções, que essa nutrição, ela se colocou à frente. Percebe? Então é muito importante que você esteja atento a isso. Você percebe aqui essa ocorrência do eclipse através dessa conjunção aqui, olha só. E ela está em oposição ao nodo norte em Câncer. E é um nodo que está nos chamando toda a humanidade para a nutrição. E eu vou falar com vocês
um pouco mais nas análises do que vai vir aí pela frente. Eu quero que vocês se preparem, tá? Vou abrir aqui agora só o mapa de São Paulo, para que a gente possa, então, perceber os trânsitos. Eu já marquei alguns trânsitos aqui que são mais importantes da gente poder analisar, né? Primeiro aqui a gente tem, então, esse mapa de dentro, ele representa o mapa do eclipse como um ponto de partida mesmo, porque já tinha muitos casos na China e o eclipse realmente é um marco para nós, tá? Então você vai ver como que a gente teve o primeiro anúncio, né, de morte no dia 9 de janeiro, e a gente já vinha se preparando, e eu vou abrir aqui agora, a gente já vinha se preparando para uma grande conjunção que aconteceria em Capricórnio, a gente já vinha falando sobre isso, né, e essa conjunção aconteceu. Então, nesse dia que a gente teve essa primeira morte, aqui, para a gente está sendo chamado, né, se observar nesse momento aqui, quando aconteceu o eclipse, a gente está de alguma forma, sendo chamados aí para observar os nossos irmãos, as pessoas próximas de nós, a forma como a gente se comunica. Por quê? Porque tudo isso aqui diz respeito, nesse movimento aqui, onde aconteceu essa conjunção entre Saturno e Plutão, está na casa 3, ou seja, afetando esse lugar para a gente, nos chamando, nos convidando a olhar esse lugar. E da mesma forma, aqui no eclipse, a gente tinha o nó do norte, que é esse chamado da nossa alma, um lugar, né, de nutrição, um lugar de pertencimento, um lugar de cuidado. Eu me nutro, quando eu me nutro, eu nutro o outro. Então, o céu nos chamando aqui, e você percebe que para a gente teve aqui nó do norte, exatamente na cúspide entre a casa 9, que é a casa dos aprendizados, né, que é a casa onde a gente cruza fronteiras, onde a gente expande, onde a gente entende os nossos ideais, onde a gente se aprofunda, e também na casa 8, tá? Que é a casa entre os mistérios, entre os céus e a terra, que é justamente a casa natural de Escorpião. Então, existe todo um mistério para a nossa existência aqui agora, para o nosso planeta e para o Brasil, né, a partir desse mapa de São Paulo, para que a gente possa observar. Então, eu te pergunto, né, até onde a gente aprendeu a se nutrir de verdade? Porque a gente se nutre, a partir desse movimento de nutrição interna, a gente consegue também nutrir o outro, a gente consegue se preocupar com o outro. E aí, como esses chamados estão acontecendo aqui na casa 3, que diz respeito aos irmãos, às pessoas próximas, a gente pode ficar numa tendência, né, nas baixas vibrações, de ficarmos muito racionais, muito mentais, e esquecermos desse lugar. Né? E ao mesmo tempo a gente pode, querer expandir, porque tudo isso aconteceu na casa 9, quando é um chamado para a gente observar essa nossa lida com o do lado, né? Não é à toa que estão decretando quarentena para todo mundo. E o que essa quarentena representa? Um movimento natural desse nó do norte para que a gente possa se recolher. Existe um aprendizado também, uma transformação também no recolhimento, quando você volta para dentro de si. Olha que aspecto lindo, né? Então não adianta só eu ir em busca de experiências, eu estar nos bares, eu estar nos lugares, quando eu não me nutro internamente, senão isso vira uma válvula de escape. E a gente só consegue, de fato, se preocupar com o outro, cuidar do outro, nutrir o outro, quando a gente encontra esse espaço de nutrição interno. Então, eu quero que vocês fiquem muito atentos a isso daí. Isso aqui é o céu, a configuração do céu no dia 9 de janeiro, quando foi decretada aí a primeira morte na China, e a gente teve aí uma conjunção entre, olha só, 22 graus, Saturno e Plutão, mostrando, então, que velhas estruturas e estruturas arraigadas que não servem mais, elas estão
morrendo, né? Então, assim, é uma questão importante. Teve uma data também onde foi decretado, no dia 22 de fevereiro, todo esse processo também na Itália. Vamos ver como que estava no Brasil, tá? Nesse movimento aqui, a gente tem vários aspectos aqui, a gente continua, então, e a gente está vendo isso, né? Porque aqui toda essa grande conjunção que está acontecendo aqui, porque uma conjunção é um aspecto no intervalo de 10 graus, tá? Então, aqui a gente tem essa grande conjunção acontecendo na casa 2, que é a casa da estrutura financeira, tá? Que é uma casa voltada para a sua posse, para aquilo que você ganha, para a sua estabilidade, para a forma como você lida com o dinheiro, tá bom? Então, aqui a gente está tendo desde no dia 22, a gente teve também esse impacto e a gente vem repensando essa nossa forma. A gente continua aqui com essa grande conjunção, né, que a gente continua com essa grande conjunção aqui em Capricórnio, que é a conjunção que vai acontecer no dia 20, onde a gente vem sendo chamado aqui, olha só, ela vem chegando aqui. Na verdade, esse mapa de dentro aqui, esse mapa de dentro é o chamado do céu lá no dia 26, tá? Para vocês saberem aí, ou seja, o mapa interno diz respeito ao eclipse, tá? Essa data aqui do eclipse. E aqui fora diz respeito à configuração atual. Então, no dia 22, a gente já tem a energia de Marte que está no mesmo grau, percebam, da onde tinha acontecido a morte. Eu vou até voltar aqui para vocês lembrarem, tá? Olha só. Janeiro. Olha só. Aqui no 4, ok? Ó, no 4, a gente tem aqui, esse daqui é o mapa do eclipse, e aqui a gente tem Marte entrando em Sagitário no grau 4, foi quando aconteceu a primeira morte. No dia 22, só para vocês entenderem, 22 de fevereiro, a gente tem Marte a 4 graus de Capricórnio, onde a gente teve todo o anúncio da Itália, tá? Então, eu quero que vocês fiquem atentos a isso daí, a esses graus também, em conjunção aqui com tudo que estava acontecendo naquele dia do eclipse, no mesmo grau. Outra coisa importante a gente teve, então, o anúncio dessa pandemia no dia 11 de março. E o que aconteceu, então? Como que a gente vem caminhando, né? A gente vem com Marte continuando vindo. O que está acontecendo? Esses planetas, eles já estão em conjunção, Júpiter, Plutão e Saturno, ok? Tudo em Capricórnio, e Marte vem no tipo colocar fogo no parquinho, né? Ele vem ativar de uma forma forte, Marte que fala da força, da energia, dessa motivação, da individualidade, da verdade. Então ele vem ativar toda essa verdade num planeta que fala, né, onde ele toca, ele amplia, mas ao mesmo tempo ele está ampliando, mas ele não está no seu lugar que ele mais gosta de estar, né? Aqui a gente falando de Júpiter, Plutão, aqui juntamente nessa conjunção, trazendo então essas questões importantes da gente entender sobre os ciclos, sobre o renascimento, sobre a morte, né? Sobre aquele, de alguma forma, assim, como que a gente pode falar? Aquelas máscaras, né, do que tá tudo bem. Então, assim, existe um lugar de purificação, onde o Plutão tá, e Saturno, que ele tá onde ele gosta de estar, porque ele é o regente de Capricórnio, mas nos chamando, né, para quê? Ele está criando uma secura, uma sensação, para que a gente possa entender o que a gente precisa estruturar. Aí, como Saturno está aqui para a gente na casa 3, eu te pergunto que tipo de estruturação que a gente precisa fazer, e olha que simbólico isso, né? Estruturação das nossas relações,
dos nossos limites entre os vizinhos, isso tudo está acontecendo agora, né, com essa quarentena. Então, fique atento a esses chamados do céu, porque muito disso está acontecendo porque nós não respeitamos esses limites, porque a gente não aprendeu a respeitar esses limites entre o que sou eu e o que é o outro. Na Itália, na Espanha, o que aconteceu? Muitas pessoas, a gente viu um crescimento, um boom gigantesco, justamente porque as pessoas não respeitaram essa questão da quarentena. Muita gente, né, julgou que era férias e continuou saindo nos bares, se divertindo, quando era um momento, um chamado de recolhimento, tá? Então, eu quero que você fique atenta a esse momento. E aí, no dia 20 de março, a gente tem, então, a grande conjunção. Por quê? Porque Júpiter e Marte vão estar a graus exatos, ok? A graus exatos, e graus exatos de onde Plutão estava também, ok? Onde Plutão estava no eclipse. E como a conjunção é formada com menos de 10 graus, perceba que todos esses planetas estão em conjunção, ou seja, vai ter uma energia muito poderosa, tá? Muito poderosa. E Marte vai estar exatamente no lugar onde aconteceu a primeira morte no dia 1, ou seja, isso é onde aconteceu, né? Onde Plutão estava, 22 graus. Então, assim, vem questões aí para que a gente possa trabalhar, tá? Então, eu quero que você fique muito atento a isso. O chamado do céu nesse movimento, ele é claro, existe um processo de transformação das nossas nutrições, da forma como a gente se relaciona, tá? A gente precisa deixar velhas estruturas morrerem, aquilo que está já fadado. Vocês estão vendo no vídeo que eu falei da grande conjunção, você vai ver aqui no final, a minha equipe vai colocar o link para você. Nesse vídeo eu falo da troca de dinheiro, da troca, assim, das estruturas, vão ter muitos rompimentos, tá, de relacionamentos, por quê? Né? E aí a gente pensa, qual que é a nossa dificuldade realmente? E agora que você está entendendo um pouco mais, eu vou trazer aqui só mais uns aspectos para mim poder entrar na câmera de novo, para você entender, tá? A gente tem outros aspectos aqui, por quê? Porque a gente, no dia 3/4, eu separei essas datas aqui, que são importantes, tá? Olha só, no dia 3/4, a gente já tem aqui um aspecto de quadratura entre, olha só, Marte, né, e Urano. Então, assim, já vai ter um aspecto inusitado, então a gente já pode esperar algo acontecer, pode ser tanto, né, a descoberta da cura ou algo extraordinário, como algo também que pode estar fora do nosso controle, porque Urano é o grande revolucionário, né? Então, assim, é uma guiança superior para a nossa vida. Então, eu quero que você fique atenta a essas datas aí. No dia 4 de maio, a gente vai ter outro aspecto, que também é uma data importante, que eu quero que você observe, que é uma quadratura aqui entre Marte, que está sendo o grande catalisador, né, de toda essa experiência do coronavírus. Ele vai estar quadrando com Marte quando começou esse processo, e ele vai estar aqui em Aquário. Então, eu quero que você fique muito atento a essas datas, porque a gente já vai estar também com Saturno em Aquário. Então, a gente está interessante. Agora eu vou fechar aqui para mim poder falar um pouco mais sobre isso com vocês, tá? Pensando nesses aspectos aí da nutrição. Então, vamos lá, vamos para a câmera para a gente trocar essa ideia agora. Então, continuando aqui agora com você, a gente está percebendo que existe todo um chamado do céu para que a gente consiga observar esses nossos limites, essa nossa lida com o outro,
sabe? E é muito interessante porque nesse vídeo do dia que eu falo sobre a bomba cósmica do dia 20, com alguns aspectos cômicos, e agora não tem nada de cômico, na verdade, justamente hoje você percebe que esse chamado obrigatório para uma quarentena, para uma interiorização, nesse movimento de fechamento de ano astrológico, qual que é o impacto disso de verdade? Né? Porque assim, as pessoas convivem, mas elas convivem até que lugar? Porque se você passa o dia inteiro fora de casa, só vê a sua família, o seu crush, ou o seu marido, ou sua esposa à noite, então vocês têm uma leve convivência. E agora nesse conviver de verdade, passando o tempo todo junto, até onde dura esse amor? Né? Então assim, são questões que vão vir à tona. E eu quero que você fique muito atenta e atento ao seguinte: se nós estamos sendo chamados para esse lugar de pertencimento, de lar, de casa, de família, de nutrição, a gente só consegue manter uma relação a partir do movimento que a gente se autonutre. Tá? Então eu quero que você fique atento a isso, porque o chamado do céu está muito claro nesse sentido. Tudo isso está acontecendo no que a gente chama de cauda do dragão, ou seja, é um lugar de aprendizado realmente de outras vidas. Ou seja, precisa aprender, agora vai ou racha. E o chamado do céu como alma para nós, que é o nó do norte, como eu mostrei para vocês, é esse outro chamado, um chamado de nutrição. Então eu quero que você fique atento, porque pelo que eu vejo astrologicamente, e daqui a pouco também você vai ter acesso a uma abertura do tarô focada nesse assunto também, para a gente poder entender como está esse campo de energia, o que a gente precisa fazer, por tudo que eu tenho visto, não só estudado, sentido e trazido dos céus. É um movimento de grande revolução, uma grande revolução. Então assim, a gente só consegue de fato fazer pelo coletivo a partir de um movimento interno nosso. O coletivo é a soma de pequenas partes, percebe? Então se você não cuida de você, como que vai ser esse processo lá na frente? Eu acho que ele não vai nem existir. Então essa quarentena, ela é muito simbólica para a evolução da nossa alma, para a evolução da nossa consciência, das nossas relações, e é muito isso que é a missão do Instituto, trazer esses mistérios entre céus e terra, para que você possa se preparar e estar munido com as melhores ferramentas para a sua evolução e para a sua felicidade também. A gente se vê então nos próximos vídeos. Eu quero que você deixe o seu comentário me falando como que você está sentindo essas energias. É muito importante que você compartilhe esse alerta do coronavírus, que é um alerta sensato, pautado na astrologia e pautado no desenvolvimento, num processo onde você consegue tirar o melhor proveito desse movimento, porque a gente só consegue elevar a consciência planetária a partir da nossa própria expansão de consciência. Então isso é muito importante, para além de tantos alardes de medo, né, de vibração de medo que está rolando, a gente conseguir encontrar um lugar de centramento em nós diante de tudo isso, tá? Então compartilha aí comigo nos comentários, me fala se você gosta desse tipo de vídeo, para que a gente continue produzindo, para que a gente continue trazendo esses alertas aí com tudo que está realmente acontecendo no nosso planeta, no Brasil agora. Então é muito importante que você compartilhe esse conhecimento e mais pessoas tenham acesso a ele. Gratidão, foi muito bom estar aqui com você, e a gente se vê então nos alertas do tarô para tudo isso que está acontecendo. Um grande abraço, até o próximo vídeo.